Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Muito obrigada pelo convite, professor. É uma honra estar aqui com vocês, contigo, com a Letícia, né? Muito obrigado, a honra é nossa de receber você aqui. E começar pedindo exatamente, Carol, para você falar um pouquinho aí de você, né, da tua experiência, bem rapidinho. Eu sei que é difícil falar da tua experiência rapidinho, mas só para o pessoal poder te conhecer um pouquinho mais. É claro, eu hoje eu sou advogada, né? Mas eu entrei, eu fiz desde o meu primeiro semestre de direito, eu fiz estágio. Isso foi bem legal, porque eu pude ter experiência. Eu fiz estágio durante 3 anos no Ministério Público. Eu tive que sair de lá porque eu já não podia mais, era o máximo 3 anos. Aí eu fui para o judiciário. Aí eu fui para um escritório de advocacia. No judiciário eu fiquei pouquinho tempo, porque eu queria mesmo, depois no MP, fazer uma experiência no escritório de advocacia. E aí no escritório, eu tive uma experiência muito boa, num escritório muito legal, aprendi muita coisa, mas aí eu morava numa cidade distante, estava ficando logisticamente difícil para mim. E aí eu fui para um tabelionato. Eu até me lembro que quando eu saí do escritório, o advogado falou para mim assim: Mas Carol, tu vai para o escritório carimbar, fazer carimbo de documento, né? Vai jogar tua experiência fora, porque às vezes a gente tem essa ideia, né, errada dos cartórios. Mas fui porque era no Fischer, lá no Tabelionato Fischer, que é uma referência, né? Que é em Novo Hamburgo, a cidade onde eu nasci. Então fui para lá e aí começou minha carreira no direito notarial e registral. O Flávio Fischer, né? Para quem não conhece, ele é primeiro tabelião em Novo Hamburgo de notas e protesto, e ele sempre dá muita ele ouve muito a gente. Então, eu chegando lá, estudando direito, ansiosa por aprender, eu fui direto para as escrituras e, de fato, aprendi muito, né? Então, aprendi, foi uma escola para mim, me apaixonei, então, pelo direito notarial e registral, conheci efetivamente, que não conhecia na faculdade, e aí eu fiquei 5 anos lá e eu depois saí só porque eu me mudei de estado com meu marido, aí saí, mas continuei trabalhando à distância com o Flávio, né, prestando assessoria, daí já era formada, e hoje presto assessoria para outros cartórios do Brasil, advogo em direito de família, direito imobiliário, mas sempre na esfera extrajudicial, né, voltado aí nessa atuação que tem tanto espaço, que é a advocacia extrajudicial. E aí hoje sou uma apaixonada pelo tema e trabalho muito próximo, então, por essa assessoria com os cartórios, muito próximo do dia a dia do tabelionato de notas. Legal, porque demonstra como que nós, cartórios, advogados e todos os outros parceiros, operadores do direito, nós podemos trabalhar juntos, recebendo ah, recompensas muito maiores. Não falo nem só da recompensa financeira, mas recompensa profissional mesmo, de poder afetar positivamente a vida das pessoas, né? Isso é muito legal. E eu fico muito feliz quando a gente pode trazer profissionais de outras áreas para falar com a gente, para demonstrar exatamente essa simbiose que os diversos operadores do direito eles podem ter entre si. O Flávio Fischer é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, infelizmente, mas tenho ele em alguns grupos aqui, participamos de alguns grupos em conjunto, e ele está sempre lá colocando as opiniões dele, e opiniões muito fundamentadas, tá? Uma pessoa que mesmo sem conhecer pessoalmente, respeito bastante, né? E você já esteve aqui com a Letícia, né, Carol? Você já, Já. né? Foi até engraçado que a gente tinha marcado a live, eu e ela, quando nós estávamos juntas em São Paulo para falar sobre união estável. E um dia antes, ou 2 dias antes da nossa live, saiu o provimento 141 do CNJ. A gente falou, foi o universo que conspirou a favor, né? Que a gente já falou da união estável atualizada. E foi bem legal. Eu queria só deixar um bom dia para o professor Salomão, uma referência para nós também aí no direito imobiliário, que entrou agora. Seja muito bem-vindo, professor Salomão, também, pessoa que a gente respeita e admira e que também leva o direito notarial e registral aí a todo o Brasil.
E nós precisamos fazer isso. A gente precisa colocar isso nas escolas, nas faculdades de direito. Tirar essa pecha, né, igual você falou, Carol, de que é carimbador, né? É, Não exatamente. tem. O direito civil, ele se vive no cartório. Eu falo muito isso, sabe? A gente estuda um semestre de direito das personalidades, direito da personalidade, sem falar de registro civil das pessoas naturais. A gente estuda um semestre de título de crédito, sem falar do cartório de protesto. A gente estuda um semestre de direitos reais, sem falar do cartório de registro de imóveis, do cartório de registro de títulos e documentos. A gente estuda as pessoas jurídicas do direito privado e não fala do cartório de registro civil das pessoas jurídicas. A gente estuda contrato e não fala do tabelionato de notas na faculdade. Isso é um absurdo, né? E aí, infelizmente, a gente sai da faculdade muitas vezes com essa coisa, que cartório é só para carimbar, etc. Falo porque quando eu saí da faculdade, uma grande amiga minha, Graziela Guerra, foi que me falou, Lorde, vamos lá, faz o concurso para cartório e tal. Eu falei, mas tem concurso para cartório? Não é de pai para filho, não? Isso eu saindo da faculdade, né? E aí que eu fui conhecer esse mundo e graças a Deus já se vão aí quase 12 anos na atividade. Maravilha, pessoal. A Graziela Guerra, só para comentar, ela me convidou para ir lá para Recife. Estive lá a convite dela, gosto muito dela também. Conheci ela no Maranhão, quando eu morava no Maranhão. É uma grande tabeliã também. Conheço ela. Pessoa fantástica. Formamos juntos, eu Ah, e Graziela, ah, né? que legal. Pessoa fantástica. Assim, formamos lá em Belo Horizonte, né? Tenho um grande carinho e foi ela que, né, me trouxe para esse mundo. Essa camiseta que eu já mostrei para o pessoal aqui antes, né, é de um projeto dos colegas lá do Pernambuco, que fazem, né, uma doação para uma entidade assistente lá. Eu comprei algumas aqui para o cartório também, e por intermédio da Graziela, da Grazi. Que legal. Bom, vamos falar um pouquinho de edificação compulsória, então, Carol. Né? Esse Vamos. tema aí tão, né? Esse tema tão novo, na verdade, e ainda assim a gente ainda tem muita dificuldade de falar nele, né? Porque as coisas não estão sedimentadas Não, ainda, né? né? Mas a gente teve lá a previsão no artigo 216b de bola no Código Civil. Tivemos alguns vetos, né, que foram derrubados, então isso é interessante de a gente trazer também para o pessoal. O que é adjudicação compulsória? Se vamos esquecer o extrajudicial aqui por enquanto, né, Carol? O que é adjudicação compulsória? Então, é bem importante essa pergunta, Carlos. Eu acho que começar por ela. Eu sempre começo falando, porque às vezes a gente parte do pressuposto de que todo mundo sabe o que é adjudicação compulsória e às vezes não está tão claro o conceito. Então, a gente sabe que no Brasil é muito comum a contratação por contrato particular, né? Principalmente quando eu vou pagar em parcelas. Então, eu vou comprar um imóvel de ti, eu vou pagar em 5 prestações. Aí a gente faz um contratinho lá em que eu promitente compradora, me obrigo a te pagar o imóvel, o preço em 5 prestações, e no final do pagamento, quando eu tiver te pago tudo, tu combina comigo, ó, Carol, quando tá lá no contrato, quando tu terminar de pagar, eu vou lá no cartório te outorgar a escritura, te passar a escritura num termo popular, né? E aí o que acontece, muitas vezes, as pessoas esquecem da escritura, não querem gastar, e aí passa o tempo, vão procurar o promitente vendedor, né? Às vezes ele faleceu, às vezes não acham mais ele, às vezes ele se recusa a outorgar a escritura, não quer ir. Mas eu acho que o mais comum são essas situações assim, que passa o tempo e aí não acha mais o promitente vendedor, não sabe onde ele foi parar, ou ele já morreu. E aí a gente tinha alguns caminhos aí no extrajudicial, mas a gente não tinha adjudicação compulsória em si, que o conceito dela está trazido lá no 1418, que quando o promitente comprador ele cumpre as obrigações dele no contrato, né, no meu caso que eu comprei de ti, a principal obrigação é quitar o preço, tu vai lá e me outorga a escritura. Se tu te recusa ou a qualquer outro problema em tu me outorgar a escritura da forma tradicional, eu tinha que pedir para o juiz
para ele suprir a tua manifestação de vontade. Então o juiz dizia, não, a Carolina tem o contrato, ela quitou as prestações, está tudo bonitinho. Então essa manifestação judicial dava para mim a propriedade do imóvel, lá no registro de imóveis, né? Então a manifestação judicial supria essa manifestação de vontade do vendedor. E hoje, então, essa possibilidade foi trazida para o extrajudicial através do procedimento do registro de imóveis. Aí eu não sei se tu queres que eu já fale mais, ou a gente já continua. Não, é interessante a gente colocar, a gente fazer uma pontuação aqui, né, Carol? Por que é interessante ter trazido a adjudicação compulsória para o extrajudicial? É uma questão de efetividade, né, de celeridade também, porque, e aqui não vai nenhuma crítica ao judiciário, tá? Mas o judiciário, gente, ele tem que focar a atuação dele naquilo que efetivamente demanda a jurisdição. Né? Então, ele vai atuar lá no processo penal, lá no processo de infância e adolescente, ele vai atuar num processo de Lei Maria da Penha, ele vai atuar naqueles processos em que efetivamente você precisa, e aqui sem técnica nenhuma, tá? Da mão pesada do judiciário para falar, ó, vai ser assim, ponto. Na hora que você traz para o cartório, na hora que você traz para aquela, entre aspas, lide, a possibilidade de consenso, uma possibilidade de solução fora do judiciário, nós do extrajudicial, sem falsa modéstia nenhuma, a gente tem uma efetividade, uma celeridade muito maior, né? É muito simples você pensar isso. Vamos pensar aqui no Fórum de Senador Firmino. Vamos imaginar que aumente em 10%, 20% as demandas lá no Fórum. O fórum vai ter dificuldade de conseguir deslocar um funcionário para vir aqui para senador Firmino, vai ter que fazer concurso para contratar uma nova pessoa, etc. Aqui no cartório, aumentou 20% minha demanda, eu contrato outro funcionário, eu vou lá, faço entrevista em um mês, o funcionário já está trabalhando, com 2 meses já está trabalhando, já está razoavelmente treinado, né? E nós podemos ajudar o judiciário. Como disse aqui a Ana Domingues, eu estou vendo aqui no chat. Então, isso é importante, porque a gente pode efetivamente auxiliar o judiciário nessas questões que não demandam a jurisdição, que não demandam a mão pesada do judiciário, né? Mas é interessante quando a gente traz isso para o extra, né, Carol? Ele veio com um plus. Ele veio com um acréscimo, né? Que é a possibilidade de o vendedor entrar com a adjudicação compulsória. Você explicou tudo da forma tradicional como o comprador, né? E aí a gente tem essa inovação do caput, do parágrafo 1º do artigo 216, que permite ao próprio vendedor entrar com a adjudicação compulsória. E por que foi isso, né? Às vezes eu me pergunto isso. Né? É uma situação bem interessante, mas eu ouço assim que é bem comum, às vezes, tanto como uma situação de loteadores, às vezes, que não conseguem mais tirar do nome, até querem encerrar aquela empresa que fez a incorporação e não conseguem tirar do nome, porque os promitentes compradores, a gente, infelizmente, tem um pouco dessa tradição no Brasil, né? Do contrato particular, deixar engavetado, aí quando dá problema, a gente leva um susto. Então, eu não sei como é que a Mackenzie está falando, a gente chamou, né, de adjudicação inversa. Esse incorporador, ele precisa tirar do nome da incorporadora aqueles imóveis, não consegue. Aí a lei 14.382 trouxe essa possibilidade do promitente vendedor ser legitimado para pedir a adjudicação, uma espécie de adjudicação inversa. Tem outra situação também que eu vejo, às vezes a gente sempre pensa em pessoas com vários imóveis, mas digamos assim, que eu tinha um imóvel só. Eu vendi esse imóvel por contrato particular. E hoje eu quero fazer um financiamento daqueles que eu não posso ter outro imóvel. E tá esse no meu nome, né? Tá esse me atrapalhando, ou qualquer outra. Tá gerando dívida de PTU lá no meu nome, porque o promitente comprador não transferiu lá na prefeitura. Então, acho que tem várias questões que trazem esse legitimado como importante aí na regularização imobiliária também. Pois uma questão que eu tenho visto bastante
principalmente em corporações e loteamentos, Carol, é exatamente essa. O pessoal vende, o comprador não passa o imóvel para o nome dele, e hoje as prefeituras estão protestando as dívidas de IPTU. Então ela olha lá, está no nome de quem? Está no nome do loteador. Tal. Protesto de dívida ativa em nome do loteador. E às vezes em nome, são 10, 20, 50, 100 lotes ali no mesmo empreendimento, ou 100 unidades autônomas no mesmo empreendimento. Então isso é importante, né? Você permitir ao vendedor que faça isso também. E teve uma pergunta aqui. Tá, e aí quem vai pagar os custos do registro, né? Esse é o grande problema da adjudicação inversa, né? Então, eu aqui nos loteamentos, principalmente em corporação, eu tenho muito pouca, mas no loteamento também não são muitos, mas tem um pouco mais. Eu estou orientando as pessoas, os loteadores, a fazer o seguinte, trazerem para si essa obrigação de registrar o contrato, né? Da compra e venda ali. Então, vai cobrar esse valor do cliente, claro, e vai providenciar o registro. Por quê? Porque aí o loteador ele fica livre desse passivo depois. Vendeu, né? E o que acontece na contabilidade da empresa? O dinheiro entra e o imóvel não sai oficialmente, né? Então, isso, até por uma questão da Receita Federal, isso pode dar um problema mais complicado depois lá para frente, e até por isso que a gente teve essa previsão, essa permissão da adjudicação compulsória inversa, com esse problema que o Paulo de Tarso colocou, da questão do custo, né? Realmente esse custo acaba indo para o vendedor. Na prática, esse custo sempre é jogado para o comprador, né? Mas aqui, depois ele pode rever esse custo lá do comprador também, né? De repente, E aí, depois... daria até para nos próximos contratos que os advogados assessorarem, acredito que tem bastante advogados nos ouvindo, já até colocar essa questão no próprio contrato, né? De que os custos ficam pelo comprador, inclusive em eventual, né, adjudicação compulsória inversa. Dá para fazer essas previsões e tentar depois cobrar, né, do comprador. Mas eu acredito que essas incorporadoras acabam tendo muito mais prejuízo, um maior prejuízo não tirando o imóvel do nome do que pagando os custos e depois tentando reaver. Eu acredito que acabe sendo vantajoso para elas fazer a adjudicação inversa mesmo. Concordo. Por exemplo, eu vendi um apartamento lá em Belo Horizonte recente, até para comprar aqui em Senador, e eu fiz constar na escritura a obrigação da compradora em até no máximo 30 dias protocolizar a escritura no RI, né, sob pena de multa. Então, isso é importante a gente colocar, porque a gente demanda o registro aqui no Brasil. E não dá para você, igual no meu caso, fiz uma venda, é um valor considerável, o valor de imóvel sempre é considerável. Aí o dinheiro entra na minha conta e o imóvel não sai. Aí eu vou fazer minha declaração de imposto de renda, como é que aquilo ali fica? Como que eu vou comprovar essa entre aspas, evolução patrimonial, que não é verdade, né? Então a gente realmente precisa ter esse cuidado. E os advogados que assessoram na área da advocacia imobiliária, eles precisam realmente se atentar a isso, né? Bom, falamos aqui dos legitimados, né, Carol? E agora, quais são os documentos necessários para a gente fazer a adjudicação compulsória? A gente aí tem uma série de documentos importantes, né, para fazer a adjudicação, mas o primeiro deles e o que a gente tem que
ter um olhar bem atento, enquanto advogados que vamos... O processo vai iniciar ali junto com o advogado que vai ser procurado pela parte, né? Então, os contratos, gente, eu tenho pego algumas adjudicações aí, até junto com os cartórios, eles não são assim, a maioria das vezes eles não são redondinhos, bonitinhos. Infelizmente, as pessoas ainda fazem muitos contratos sem assessoria jurídica. Então, um primeiro ponto que a gente pode falar do contrato, eu até quero dar um exemplo para vocês. O contrato preliminar, lá pelo Código Civil, ele tem que ter os mesmos requisitos de um contrato da forma da forma não, dos requisitos do negócio, exceto a forma. Então, eu tenho que ter partes, né? Eu tenho que ter o objeto bem delimitado, que é o imóvel, e eu tenho que ter o preço e a forma de pagamento. Então, a gente, às vezes, não tem isso bem delimitado no contrato, mas a gente precisa conseguir identificar isso. Vejam, olha a situação que eu tive, vou contar rapidinho para vocês. Eu recebi um contrato, estava escrito assim, contrato de cessão de direitos possessórios. Aí tu olhava aquilo, não dá para fazer adjudicação, não dá. Só que aí tu lia o contrato, o que aconteceu? Tinha partes, tinha objeto e preço, tinha o objeto, tinha o preço, e eles se chamavam no contrato de promitente comprador e promitente vendedor. O promitente vendedor se comprometia a outorgar a escritura. E por que eles chamaram de cessão de direitos possessórios? Porque quando ele vendeu, o vendedor estava fazendo uso capião do imóvel, uso capião judicial. Então, quando ele vendeu, ele ainda não tinha a propriedade lá no registro de imóveis. Então, ele se comprometeu a outorgar a escritura assim que ele recebesse, né, o título de propriedade, ele outorgaria a escritura. E aí, na minha análise feita do contrato, mesmo tendo esse título, porque hoje o vendedor já é proprietário tabular, lá na matrícula, esse contrato serve sim, ele tem todos os elementos necessários. Então, essa é uma análise, o que eu quero dizer para vocês é que não vai estar bonitinho, redondinho, então é importante a gente saber os conceitos para conseguir analisar na prática se a gente vai ter um caso de adjudicação ou a gente vai ter que ir para outra hipótese de regularização imobiliária. Aí, nesse caso, a gente não falou com o registrador ainda, não fez o procedimento, mas a gente está angariando a documentação. Mas eu acredito que vai ser possível, sim, porque fora esse título, o resto está ok, né? Uma outra questão em relação... Desculpa te Não, mas se a gente fosse 100% rigoroso nessa questão da análise desse contrato, se ele tiver assim, que ser perfeito, vai ficar complicado. A gente não vai fazer adjudicação compulsória. É claro, chegou um contrato que não tem parte, não tem jeito de fazer, né? Chegou um contrato que é só cessão de direito possessório, não tem ali uma demonstração clara que você está efetivamente transmitindo a propriedade, não tem como fazer. Mas você vai precisar de uma maleabilidade formal nessa análise. Senão, pela prática, tu não vai fazer nada. Exatamente. Né? Então, é importante... A gente tem que tomar esse cuidado na prática. Exatamente. Porque senão a gente engessa o instituto. Né? A gente ingessa o instituto. E outra questão que é importante analisar é o estado civil das partes, né? Vai ter que analisar o estado civil das partes no momento da contratação, porque o título, o contrato serve como, né? O contrato serve como título para o registro. Então a gente vai ter essa questão, se já faleceram os proprietários, a gente vai ter a notificação, eu entendo que deve ser feita a notificação dos herdeiros ou do inventariante, mas já há entendimentos que eu já vi naquela nota conjunta do CORI de Minas Gerais, ou do CORE, eu não sei como é que fala corretamente, que a certidão de óbito serviria como prova do inadimplemento, não precisaria da notificação. Já estou adiantando, né? Mas isso é uma questão que precisa ser analisada também, né? Então, até perguntando das sessões sucessivas, tem que, se eu tiver um pedido de um legitimado, um promitente cessionário, né? Que eu vendi para o Carlos vendeu para a Letícia vai pedir a adjudicação, tem que ter essa cadeia contratual para mostrar, né? Não pode vir só com o contrato lá do fim, que aí a gente não mostra que o proprietário tabular realmente vendeu, né?
Então, a gente tem, então, só para voltar os documentos, a gente tem o instrumento de promessa de compra e venda, a gente tem a procuração do advogado, né? O advogado que vai assinar o requerimento que vai ser feito para o registro de imóveis. Então, a procuração tem que ter poderes específicos. A gente tem a ata notarial, né? Que sofreu veto, mas depois o veto foi derrubado, e aí depois a gente pode falar mais sobre ela. E deixa eu ver aqui. Aí tem as certidões, né? Que são Sim. as certidões de que não há litígio envolvendo o contrato. E em relação à certidão, é importante dizer que se ela for positiva, não é o problema. Se eu tiver, por exemplo, uma ação envolvendo outra coisa, o promitente comprador, não tem problema. É que não pode haver ação litígio envolvendo aquele contrato, né? Que está sendo objeto da adjudicação. Isso é importante de falar. Né? Eu acho que é isso, Carlos. Não. O ITBI, depois a gente pode falar sobre ele. Eu até acho que poderia ser pago ao final, se o registrador concordar, e aí tu pode dizer melhor, ele poderia ser pago ao final do deferimento da adjudicação. Até só para terminar minha fala, o TJ do Amazonas ontem fez um provimento sobre a adjudicação, publicou ontem, e eles trouxeram essa possibilidade do TBI ser pago. Então, eu faço o processamento no registro de imóveis, é deferida a adjudicação, aí paga o ITBI e aí registra. Eles fizeram assim. Tá, é interessante essa disposição, acho justa. Ela lembra um pouco, né, aquele procedimento do georreferenciamento na uso campeão, em que o georreferenciamento com a certificação do INCRA, ele só é exigido na uso campeão depois do deferimento da uso campeão extrajudicial, né? O INCRA até nem faz antes, muitas vezes. Então, é interessante, aí a pessoa já tem o seguinte, olha, só está faltando isso. Né? Só falta o ITBI. Então, não tem o perigo de você pagar o ITBI e depois você ser, entre aspas, surpreendido com um indeferimento. Acho bastante justa essa questão. E veja, não há possibilidade de aplicação daquele artigo 134 do Código Tributário, né? Que coloca no oficial e no registrador e no tabelião a responsabilidade tributária subsidiária. O caput fala solidária, mas é subsidiária, né? Por quê? Porque vai ser pago efetivamente antes do registro, então não vai ter. Aí a Débora está colocando aqui, mas o ITBI não precisa ser apresentado para a ata notarial? Não é um dos documentos, né, Carol? E acho que na própria ata notarial, o tabelião pode colocar essa situação. Olha, o ITBI será pago ao final do procedimento após o deferimento pelo registrador de imóveis. E aí você consegue conciliar todos os interesses que a gente tem aí, tanto do tabelião, tanto da pessoa, né, do requerente da adjudicação compulsória, quanto do registrador de imóveis, né? É importante, essa... só para complementar essa pergunta da Débora, Carlos, que a ata notarial ela não é uma escritura pública de transmissão de propriedade. Ela é um documento que vai auxiliar muito na adjudicação, mas ela vai ajudar a formar o título que vai ser registrado lá na matrícula, mas ela não é o título como a escritura pública. Então, talvez aí, só para ficar mais claro, porque não precisa pagar o ITBI na ata. Isso, perfeitamente. O procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial, ele foi pensado no procedimento da usucapião extrajudicial, né? Eles são muito, muito similares na sua forma. Então, a gente precisa entender isso. Da mesma forma que lá na usucapião, a ata notarial não é o título, aqui na adjudicação compulsória, a ata notarial também não é o título. São dois procedimentos em que o título ele é formado no registro de imóveis, após um procedimento, seja da usucapião, seja da adjudicação compulsória, após esse procedimento. O título é o deferimento, basicamente, ali pelo registrador de imóveis, a partir de todos os elementos que foram colocados, que foram acostados ali nesse procedimento da usucapião. A ata notarial, você mesma já falou, né, ela foi objeto de veto. Ela foi vetada e depois a gente teve a derrubada do veto.
que você acha da ata notarial? Ela realmente, eu não falo assim, está na lei, ela é obrigatória, ponto, né? Mas ela realmente auxilia no procedimento da adjudicação compulsória? Eu até, sendo do Notas, quem vai dizer que eu sou suspeita para falar sobre isso, mas eu até já tinha escrito, junto com o Flávio Fischer, um artigo antes da derrubada do veto sobre a importância da ata notarial nesse procedimento. Então, eu acho ela, assim, essencial. E não é só puxando a brasa para o tabelião de notas, mas é porque, principalmente em relação à prova da quitação do preço. Também a prova da quitação do preço não é um elemento que a pessoa pega as notinhas promissórias e guarda, assim, é difícil ter essas pessoas que guardam, então ela é sempre vinculada ao, por exemplo, nesse contrato possessório, a prova da quitação era, sabe o quê? A posse. Então, se ele tinha pago uma entrada, que estava dada a quitação no contrato, ok? E a segunda parcela estava escrito no contrato que a quitação seria com a entrega das chaves. Então, qual é a forma daí de o tabelião constatar essa quitação? E, nesse caso específico, né, na adjudicação compulsória a gente não precisa ir até o imóvel, mas nesse caso específico, a constatação da posse do promitente comprador auxiliaria né, seria essencial para a prova da quitação. Outras questões da quitação também, quando não tem mais as notas promissórias, é questão de até extratos bancários provando transferência bancária, que é uma expertise que o tabelião tem a fazer a ata notarial, troca de mensagens entre as partes, de e-mails, até para caracterizar o inadimplemento, para caracterizar aquela recusa efetiva, né, do vendedor em outorgar a escritura. Porque, né, Carlos, a gente tem que cuidar, a adjudicação compulsória extrajudicial não pode ser utilizado, e o Lamana Paiva bate muito nessa tecla, como forma de burlar o sistema tradicional de escrituras. Não é esse o objetivo. Então a ata notarial, ela até, eu acredito, que ela seja importante para isso também, para evitar que a gente use o sistema como essa adjudicação como forma de burlar o sistema tradicional, que não é essa a função da adjudicação compulsória extrajudicial. Ela veio facilitar, né, desjudicializar questões que não precisam mais ir para o judiciário, mas ela não pode desnaturar todo o sistema, que é importante, a gente sabe da importância do sistema das escrituras. Então, a ata notarial aí, como essas, e até assim, só mais um elemento na caracterização, né, de implemento, a gente até estava conversando, a Letícia e eu, e outro tabelião, que também é muito... Sobre o tabelião até, eventualmente, poder ligar para o prometente vendedor se tem telefone, olha, vem aqui outorgar a escritura, se tu não vir, vou colocar isso na ata, porque o tabelião tem essa fé pública de colocar os fatos na ata. Então, para mim, a ata é essencial para auxiliar o registrador no seu próprio convencimento, tanto da caracterização do inadimplemento, quanto da prova da quitação. Você sabe que uma vez eu estava conversando com a Letícia, às vezes eu posso até apanhar aqui dos colegas pelo que eu vou falar, mas não tem problema não. Eu acho que essa formação de título, ela é muito mais afeta ao notas do que ao RI, né? Então, mesmo lá na usucapião extrajudicial, e eu estava conversando sobre a usucapião com a Letícia, não sobre a adjudicação, que nem existia ainda, a extra, eu até preferiria que a formação fosse feita lá no tabelionato e já viesse o título para o registro de imóveis, né? Porque exatamente por esse ponto. O tabelionato, ao menos em regra, ele é mais próximo das pessoas. É o tabelionato que tem que receber, por exemplo, na escritura de compra e venda, é ele que recebe vendedor e comprador. É ele que tem esse contato imediato com eles. Lá no RI, normalmente, só o comprador que vai e leva a escritura, né? Então, eu acho que o Notas tem essa não sei se é sensibilidade a palavra, mas esse contato mais próximo com o cidadão, né? Aqui em Senador, eu tenho muito esse contato com as pessoas e de mostrar para eles os
os instrumentos que a gente tem, as estratégias, no bom sentido da palavra, que a gente pode utilizar para você evitar uma incidência tributária, muitas vezes, desnecessária. Não estou falando aqui de sonegar, não é isso. Mas estou falando de você fazer de uma forma lícita que você vai pagar menos imposto. Uma atribuição que normalmente seria do tabelião, mas que muitas vezes eu acabo trazendo. Mas, em regra, né, eu acho que essa formação do título ela seria muito mais proveitosa se ela fosse toda feita no Notas e viesse para nós já o título pronto, né? Que aí a gente qualificaria o título e aí registraria ou não registraria. Tá? Também concordo contigo nesse ponto. Acho a ata notarial ela é importante. Eu até, antigamente, eu não achava ela tão importante aqui, mas depois eu alterei meu posicionamento. Não, é exatamente o princípio da imediação da atuação do notário, dessa proximidade com as partes, né, que faz com que ele possa verificar bem a situação que está acontecendo ali na adjudicação compulsória, até ajudar a analisar o próprio contrato, né, para ver se ele realmente tem os elementos. O notário também tem essa função importante. E até, Carlos, tem uma pergunta interessante, não sei, que no Rio Grande do Sul teve uma situação, se o protocolo no RI do requerimento tem que ter a ata, pois essa é uma questão, se o procedimento começa no RI ou no Notas, né? Não sei se Essa tu já é a minha queres... próxima pergunta para ti. Então tá. Eu posso falar já sobre isso? Por favor. Então, pois é. No Rio Grande do Sul, então essa era uma discussão, só vou situar o porquê da discussão. Tem aquela, como que tu caracteriza o inadimplemento na ata notarial? Muita gente que tinha que dizer, tem que caracterizar com a notificação. Então, notificação fora do RI via RTD. E aí perguntava, tá, faz a ata com a notificação via RTD, o promitente vendedor não responde, está caracterizado na inadimplemento. Aí vai para o RI. No RI vai ter que notificar de novo, via RTD ou via registro de imóveis. Como é que fica isso, né? E a minha opinião, tá? Eu já sofri várias críticas, mas do jeito que está a lei hoje, eu não vejo como não notificar quando já no registro de imóveis. Eu entendo que a notificação tem que ser feita dentro do procedimento iniciado no registro de imóveis. Então, claro que o registrador pode delegar ao RTD, mas tem que ser feita no momento que já começou, foi protocolado o requerimento no registro de imóveis. Por quê? Para mim, parece a questão do devido processo legal aí, fazendo um paralelo com o judiciário. Se tu notificar alguém fora do procedimento judicial, do processo judicial, fez uma notificação extrajudicial, essa criatura vai ser citada de novo no processo para estabelecer o contraditório. Me parece, eu sei que a gente está na esfera extrajudicial, mas me parece que a gente teria um risco aí de um promitente vendedor, sei lá, alegar uma nulidade depois. Eu não correria o risco com os meus clientes em relação a isso. Então, o que o Rio Grande do Sul fez diante desse problema? O Rio Grande do Sul emitiu uma nota, tá? Não é um provimento, é uma nota conjunta do CNB do Rio Grande do Sul, do Colégio Registral do Rio Grande do Sul e de umas outras entidades ali, eu acho que é da Noreg também, que sugeriu, só para deixar claro, é uma sugestão que o procedimento começasse no RI, sem a ata, né? Aí ela pergunta dela, começasse no RI sem a ata, fizesse a notificação para o promitente vendedor e o teor da notificação seria: promitente vendedor, compareça para outorgar a escritura. Se ele vier e comparecer, vai ser outorgada a escritura. Se ele não comparecer, está aprovado o inadimplemento, o registrador faz uma certidão e aí, de que está caracterizado no inadimplemento, volta para a ata notarial, lá no tabelionato de notas, e depois volta para o registro. Isso fica quase uma via cruzes, assim, tá meio... Mas no Rio Grande do Sul foi essa a sugestão. Mas a gente até conversou, a Letícia e eu, de que isso seria... um vai e volta, e que a gente poderia
fazendo uma diferença entre caracterização do inadimplemento na ata e prova do inadimplemento, que na ata a gente pode caracterizar o inadimplemento com aquilo que eu falei, com a questão das mensagens do WhatsApp, que o promitente comprador mandou para o promitente vendedor, e-mail, carta R, se quiser, notificação e até uma ligação do tabelião, mas necessariamente não seria obrigatória a notificação para evitar essas duas notificações, então. Mas só para concluir, eu como advogada, e aí não sei se tu compartilha desse entendimento, Carlos, eu não correria o risco de não fazer a notificação lá no procedimento no RI, porque eu tenho, já pensou se faz tudo, tá bonitinho o registro e vem o promitente vendedor alegar alguma nulidade em razão de problema no procedimento? Então, são essas minhas colocações. Eu, até como registrador, eu não faria a adjudicação sem fazer a intimação, a notificação ali da outra parte, né? Seja promitente vendedor, promitente comprador. Exatamente por isso. Porque a gente precisa dessa caracterização, dessa prova efetiva da inadimplência. E o tabelião de notas, ele não tem nas atribuições dele as intimações, né? Tanto que, por exemplo, você faz uma escritura de extremação, no Rio Grande do Sul vocês também têm a extremação. Você mora no Rio Grande do Sul ou você está em outro estado hoje, Carol? Agora é que eu voltei. Eu sou gaúcha, morei 8 anos fora e voltei. Estou em Gramado. Ok. Não conheço Gramado. Uma bela cidade, mas não conheço ainda. Por exemplo, você faz uma escritura de extremação. Na escritura de extremação, a participação dos confrontantes ela é obrigatória, pelo menos aqui em Minas, não sei se aqui no Rio Grande também é. Mas vai que algum confrontante se recuse a comparecer na escritura, a assinar os trabalhos técnicos. Problema nenhum, você vai fazer a escritura, você vai constar essa situação, manda para o RI e lá no RI a gente vai fazer a notificação desse confrontante. Seria uma situação, né, parecida. No caso aqui, você não notificaria no notas e necessariamente haveria essa notificação aqui no RI, seja diretamente pelo RI, seja delegando essa atribuição para o RTD, que é o mais comum na prática hoje, até algo que eu estou começando a adotar aqui no cartório também. Acho mais... que aí você evita essa alegação, igual você falou, da pessoa depois vir alegar uma nulidade. Até porque quando a pessoa procura a adjudicação compulsória, normalmente é porque ela já vendeu, né? E ela comprou, não formalizou e agora está vendendo. E quem está comprando quer a regularização disso. Então, normalmente, pelo menos aqui em Minas, aqui em Senador, é a situação que eu vejo quando as pessoas elas procuram esses instrumentos para regularizar a propriedade deles, né? Teve uma pergunta aqui, Carol, da Priscila. Quando o vendedor falece, não seria obrigatório o inventário para a transferência do imóvel? E aí, Priscila, o que acontece? Aqui em Minas, pelo menos, aí a Carol pode falar lá do Rio Grande como que é. Quando o vendedor ele vendeu em vida, você tem essa comprovação de que ele vendeu em vida, que o preço foi pago em vida, até o CORE, e é CORE que a gente fala aqui, tá, Carol? Só para, né? Tu perguntaste aí, só para, pelo menos é como a gente fala aqui. Se ele vendeu em vida, se o preço foi pago em vida, o inventariante pode fazer essa transmissão imobiliária. Exatamente, não tem sentido você levar esse bem a inventário. Esse bem, no momento do falecimento, ele já não era mais do decujus. Então, não tem sentido, e aí, aqui em Minas, pelo menos, a gente já tem essa permissão de fazer essa compra e venda pelo inventariante para facilitar a vida das pessoas. Como que é aí no Rio Grande, Carol? Aqui no Rio Grande do Sul aceita também, até antes de ter um enunciado, né, da primeira jornada de direito notarial, registrar o enunciado 48, que fala dessa questão do inventariante outorgar a escritura quando o imóvel já foi vendido e quitado em vida do promitente vendedor. Isso fica mais... É muito errado incluir esse imóvel no inventário. Isso às vezes não fica claro tanto, mas olha um exemplo que eu tenho. A pessoa vendeu o imóvel, o promitente vendedor,
e ele recebeu um carro em troca de parte do preço. O carro dele estava no inventário. E aí, se a gente colocar o imóvel, a gente vai ter a mesma coisa, né? Imagina, fica claro de ver aí que a gente não é o correto, mas a gente sabe que em muitos estados, por exemplo, no Amazonas, a gente não conseguiu ainda, infelizmente, nos locais que eu trabalho, a gente não conseguiu ainda que fosse aceito essa escritura com a nomeação de inventariante, né, outorgando a escritura definitiva pelo inventariante para o promitente comprador. Não é aceito, mesmo com o enunciado nacional, não é aceito. Aqui no Rio Grande do Sul já era aceito antes do enunciado, e aí no Amazonas acaba que fica a solução para adjudicação compulsória mesmo, né? E aí acaba, em relação àquela notificação do vendedor, Carlos, que nesse caso em que não é aceita essa escritura, acaba que a certidão de óbito acaba provando inadimplemento mesmo, né? Porque a notificação dos herdeiros seria mais para dizer em relação à autenticidade do contrato, algo assim, não sei. Mas por como a gente não tem no Amazonas essa possibilidade da outorga da escritura definitiva pelo inventariante, acaba que o caminho é a adjudicação compulsória. E a morte do vendedor acaba caracterizando o inadimplemento mesmo, né? E isso até foi colocado na nota técnica do CORE sobre a adjudicação compulsória, né? O CORE Minas ele foi assim muito rápido em emitir essa nota. Até a nota foi alterada agora recente para incluir a ata notarial, incluir esses pontos que foram objeto ali da derrubada do veto. Estou colocando aqui no chat da nossa live o link para a nota técnica do CORE daqui de Minas, para quem tiver interesse. Acho que vale muito a pena, precisamos trabalhar isso. Essa nota ficou, modéstia às favas, ficou muito boa, e acho que naquilo que for possível deve ser utilizada também nos outros estados para a gente efetivamente utilizar esse instituto na prática, para a gente dar efetividade para esse instituto também no extrajudicial, né? Caminhando já para o final, infelizmente, Carol, aí a gente vai ali para o que a gente falou da documentação, né? Já falamos as questões aqui. O item 5, a questão do ITBI, acho que ele pode ser deixado para depois, como você mencionou, né? Acho que vale até a pena fazer isso. E aí o parágrafo 2º vai falar daquelas hipóteses que você tem uma cadeia de transmissão, né? Que você tem 2 transmissões ou mais. E aí ele vai falar se é necessário ou não o registro das transmissões anteriores. Quer falar um pouquinho sobre esse parágrafo 2º? Então, esse parágrafo 2º tem aquela questão do ITBI também, né? Que se é necessário o pagamento do ITBI de todas as sessões. Isso é uma discussão que tem, mas me parece, assim, pelo que eu estudei, até conversei com o doutor Herance, de Direito Tributário, né? Como as sessões pela Constituição Federal e na maioria dos municípios, elas tributam, sim, ITBI, a gente vai ter uma cadeia de TBIs, sim, aí, né? Não sei se não é, porque na verdade é uma regularização, porque a gente tem que pensar que a adjudicação é como se fosse a compra e venda, inclusive até se houver indisponibilidade no imóvel, não vai registrar a adjudicação, isso é importante dizer também, né? Ela até pode processar o Rio de Janeiro, por exemplo, admitir o processamento perante o registro de imóveis, mas enquanto não baixar a indisponibilidade, não vai registrar. Então, essa questão das sessões, eu acredito que vai fazer o registro de cada uma, né? Até uma Amazonas, se eu não me engano, foi lançada ontem o provimento, eu ainda não me ative a todos os detalhes, mas se eu não me engano, ele preveu que vai haver o registro do contrato 1, da sessão, porque elas servem de título para o registro. Na verdade, até teve uma crítica de uma pessoa que eu vi, não é elas que vão servir de título, é todo o conjuntinho que o registro de imóveis vai fazer. Mas o fato é que a lei disse que elas vão formar, né, formar e servir de título. Então, se elas vão servir de título, elas vão, eu acredito, fazer uma cadeia registral e vai ter pagamento de TBI em todas elas.
É interessante isso que você falou, né, Carol? Porque até teve uma pergunta aqui no meio, que eu já me perdi um pouco, falando sobre exatamente essa questão da prescrição. Tem que pagar ITBI de tudo ou dá para declarar a prescrição? Né? Veja, nós aqui no cartório, nós não podemos declarar a prescrição. Nós não temos essa prerrogativa. Exatamente. E aí, às vezes, a gente escuta o seguinte: mas se passou 5 anos, você já pode falar aqui que não tem mais o que fazer, que já operou a prescrição. E não, de forma alguma, porque existem marcos interruptivos, marcos suspensivos e marcos interruptivos, suspensivos e impeditivos da prescrição. E nós não temos no tabelionato, no registro, condições de analisar esses temas. A gente até pode saber, já passou 5 anos, ok, mas teve algum marco interruptivo? Né? A gente não consegue dizer isso. E pelo artigo 134 do CTN, eu volto nele, eu falo muito dele, se eu não cobrar esse TBI e depois o município entender que é devido, o município vai cobrar de mim. E eu que me vire para cobrar do meu cliente. Exatamente. Né? Então, nem que seja uma declaração do município dizendo, olha, isso aqui está prescrito, beleza. O município, que é o titular do crédito, me disse que está prescrito, beleza, estou de boa. Né? Anexo, arquivo lá, junto do procedimento, e amanhã o município fala, mas você tinha que ter recolhido, você tinha que ter exigido o ITBI. Fala, querido, está aqui, ó, o próprio município me disse que não precisava. Né? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. E outra coisa que eu achei interessante que você falou, Carol, então vamos imaginar ali a seguinte cadeia, né? O André vendeu para o Bernardo, que vendeu para o César, que vendeu para a Daniela. E nós vamos fazer uma adjudicação compulsória considerando tudo isso. O imóvel está lá no nome do André ainda. Tá? Então nós vamos ter que registrar, vai ter um ato de registro do André para o Bernardo, outro ato de registro do Bernardo para o César, outro ato de registro do César para a Daniela. Correto? Beleza, ITBI e tal. E se tiver uma indisponibilidade no nome do Bernardo? Vamos imaginar que na consulta lá da CENIP, você verificou que tem uma indisponibilidade em nome do Bernardo e que... Mas, por exemplo, essa indisponibilidade entrou no teu sistema em 2020 e o Bernardo vendeu esse imóvel em 2010. Né? E aí? Como é que fica? E não estou querendo te colocar numa fria, não, já te colocando, né, Carol? Porque são aquelas questões que a gente não tem uma resposta, não tem como ter uma resposta pronta, que eu acho que a gente vai precisar maturar mais o procedimento para falar um pouco. Né? Tu sabe que o Rio de Janeiro preveu essa situação, ele colocou que se tiver indisponibilidade, não registra, mas, ele colocou mas, se a disponibilidade for posterior à prova da quitação, então pagou a última parcela em 2010, a indisponibilidade entrou em 2011, poderia registrar. É algo Legal. bem, porque é algo bem. O Rio de Janeiro inovou muito, né? Em tudo, no Código de Normas. Então, mas assim, tu vê, a compra e venda a gente não consegue registrar, salvo engano, se tiver uma indisponibilidade, né? De nem jeito nenhum. Eu tenho que baixar essa indisponibilidade. Importa dizer, esse processo já resolveu, tem que baixar. Então a gente estaria trazendo uma situação um pouco diferente para a adjudicação, mas. Tendo em vista essas sessões, talvez, se a gente for verificar a disponibilidade em nome de todos, se a gente vai fazer registro em nome de todos, a gente vai ter que verificar, né, Carlos? A não ser que a gente fosse fazer o registro direto do primeiro para o último, e aí não é assim, né? Não é assim, exato. Acaba que talvez essa situação do Rio de Janeiro, nesse caso específico da adjudicação, seja interessante, só que a gente tem que ter uma prova bem cabal, assim, da hora da quitação, se realmente foi antes da disponibilidade. Mas ainda, como tu disseste, é algo muito inseguro ainda para todo mundo, para os registradores, porque a gente tem lá no Rio de Janeiro essa previsão, né? Mas em outros lugares, lá no Amazonas, eles fizeram essa previsão do Rio de Janeiro
até a metade, sem colocar essa questão da prova da quitação. Eles disseram processa a adjudicação se houver disponibilidade, mas não registra. Não trouxeram o mas, né? É. E eu acho que seria interessante a gente adotar essa previsão do Rio de Janeiro. Estão falando muito bem nesse Código de Normas novo lá do Rio de Janeiro. Confesso que eu ainda não tive tempo de pegar para dar uma olhada, mas só ouvi elogios até agora ao novo código lá do Rio de Janeiro. E essa previsão, ela me parece que ela é extremamente importante e que a gente deveria trazer para as escrituras públicas de compra e venda, né? É uma realidade. Tá? Não estou falando que está certo, estou falando que existe. As pessoas fazem a escritura de compra e venda e não registram. É uma realidade. Às vezes só vai registrar, como eu falei aqui antes até, quando for vender. Aí quando for vender, é exigido que ela registre essa escritura anterior. Então, talvez seja interessante a gente colocar isso para aceitar a prática e seguir de uma forma melhor de agora em diante, né? Então, eu acho boa essa previsão. Aqui no cartório, um problema que eu tenho muitas vezes, Carol, é o seguinte: eu tenho muitas matrículas que foram digitalizadas, o conteúdo dela foi digitalizado, mas o indicador pessoal não foi feito. Então, o anterior não pegou e cadastrou as partes ali no programa. Então, o que acontece? Aí hoje, se eu vou emitir uma certidão, por exemplo, da matrícula 100, não foi nada feito nessa matrícula, eu vou pegar essa matrícula, eu vou digitar ela todinha no meu sistema, cadastrar todas as partes, fazer a pesquisa de indisponibilidade, e aí, por vezes, aparece lá, um cara que adquiriu em 1980, está lá com uma indisponibilidade, né? Como é só um cadastro dos atos que já estão feitos, eu cadastro ele comprando, cadastro ele vendendo e vida que segue. Porque, na verdade, eu estou só colocando no sistema a matrícula que já existe em papel. Mas, se fosse uma escritura chegando para registrar, eu não poderia fazer, né? E mesmo que essa escritura fosse muito anterior à data da indisponibilidade. E aí, também, outra coisa que a gente coloca, né? Como você mesma disse, temos muitos advogados aqui conosco. Orientar o cliente a registrar o mais rápido possível. Comprou, registra. Porque se amanhã entrar uma indisponibilidade no nome do vendedor, olha a dor de cabeça que você está atraindo para você. Né? Então, assim, e vendeu, registra também. Sai correndo para o registro, né? Porque se entrar uma disponibilidade aí nesse meio tempo da assinatura e do registro, já isso realmente eu também acho que não é correto, sabe? Porque tu consulta ali na escritura, não tem disponibilidade. Aí, daí nesse meio tempo, entra uma indisponibilidade. Enfim, realmente, eu acho que essa é uma das regras de ouro aí que deve ser. Parece que é puxar a brasa para os cartórios, todo mundo fala, mas não é, gente. Depois as pessoas se exatamente, porque depois as pessoas se desesperam quando veem que elas não estão com o imóvel no nome delas, que aconteceu alguma coisa, que entrou sem disponibilidade, que o vendedor até morreu, enfim. Né? Então, registrem. Só é dono quem registra. É a frase que tem que permear os advogados aí e tentar passar para a sociedade isso. E assim, Carol, essa semana eu estava conversando com um cliente. Esse cliente, o que acontece? Ele tem uma construção, mas ele comprou metade do lote do irmão dele, tá? Construiu na parte dele, o irmão dele construiu na outra parte, né, na parte do irmão, e precisa fazer uma retificação diária. Então, aí ele veio me pedir para fazer um orçamento para ele. E ficou caro. Eu não vou falar que é barato. Para tudo isso, ficou algo em torno de 11 mil reais. Aí ele, mas espera lá, é só para registrar? Eu falei, não, olha o que você está fazendo. Você está fazendo uma retificação diária, você está fazendo uma compra e venda de fração ideal, você está fazendo uma verbação de construção e você está fazendo uma instituição de condomínio. Você não foi regularizando a tua propriedade paulatinamente quando esses atos foram feitos.
Então, quando você comprou lá metade do lote do teu irmão, você não regularizou isso. Depois, quando fez a construção, não regularizou. Agora, né, acaba sendo obrigatório que a gente faça tudo isso ao mesmo tempo. E por isso fica caro. Então, quando você vai fazendo pouco a pouco, você evita esse tipo de dissabor lá na frente. Evita esses gastos mais elevados lá na frente também. Tá? Exatamente. Carol, já caminhamos aqui para o final, infelizmente. Queres passar aí alguma palavra final para o pessoal? Para a gente já ir se despedindo aí deles. Infelizmente, a gente nunca consegue acompanhar todas as dúvidas que o pessoal vai trazendo aqui. Sim. A gente vai pegando uma ou outra, né, aleatória. Mas quero te agradecer pela tua disponibilidade. Falei contigo, foi imediata a aceitação. Te agradeço, você abrilhantou aqui a gente. E aí passo para ti, para você falar tuas palavras finais para a gente. Gente, eu quero agradecer o convite. Eu adoro esse tema da adjudicação, inclusive até o que o Carlos falou da nota do Cori, né? Cori, né? Falei certo. Core. A nota do Core foi um dos primeiros documentos que eu estudei para adjudicação e me ajudou muito, porque a gente tem aquele artigo pequenininho lá, né? Surgem muitas dúvidas, então vale muito a pena. Leiam e releiam. Ainda é minha fonte de estudo, eu cito nas minhas palestras, junto com o Código de Normas do Rio, de São Paulo, e agora tem o provimento do Amazonas. E até uma questão só para complementar, assim como o Carlos falou da prescrição no registro de imóveis, da questão do TBI, a gente pode falar que também não dá para o tabelião reconhecer prescrição na ata notarial de preço, tá? Não vou justificar aqui, que fica para uma outra vez, mas só para deixar que eu queria complementar isso, acabei depois me passando. E então eu quero agradecer, foi muito bom conversar contigo, Carlos. Eu acho que a gente nunca tinha conversado pessoalmente, mas gostei bastante. É muito legal ter sempre essa visão de registro e notas e advogados junto. Eu acho que é uma complementação. A gente consegue ter soluções muito, eu sempre falo, criativas na advocacia extrajudicial e oferecer para o nosso cliente uma solução criativa, rápida e muitas vezes muito mais barata do que o judiciário, que como tu falaste, o judiciário está abarrotado, não tem mais não tem gente suficiente para tanto processo, então a gente tem que deixar para o judiciário o que realmente precisa, né, do martelo do juiz, que precisa do pronunciamento judicial, trazendo para o extrajudicial todas essas questões que a gente consegue resolver de forma muito legal. Eu adoro achar, eu falo muito com a Letícia sobre isso, a gente vive achando soluções criativas para os clientes e então convido a todos a conhecerem o extrajudicial, essa magia do extrajudicial, e a gente tem muita coisa para muitos caminhos para adotar de forma criativa, tá bom? Muito obrigado, Carlos. Desculpa se eu falei demais, eu às vezes me empolgo. Agradeço muito, foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Agradeço a tua presença aqui com a gente, e só complementando, a Letícia, eu, registrador, a Letícia, tabeliã de notas, a Ana Clara Boquizar, advogada, e a Daniela Bolivar, que é assistente na vara assessora na vara de registros públicos de Belo Horizonte. Ou seja, você tem registro, notas, advogado e judiciário. A gente tem um livro sobre o usucapião. E o usucapião extrajudicial. E o que eu acho mais legal é exatamente essa troca de ideias. De você pegar a visão do notário, a visão do registrador, a visão do advogado e a visão do judiciário. Tá? Mas agradeço demais a Carol, né? Vamos contar com a tua presença mais vezes aqui, Carol. Foi muito proveitoso aqui. Estou vendo aqui os comentários, o pessoal agradecendo. Muito obrigado aqui ao pessoal que esteve conosco. Mais uma vez, Carol, muito obrigado. Espero contar contigo mais vezes. Conte conosco naquilo que vocês precisarem, tá? E até quarta-feira que vem, pessoal. Carol, até a próxima. Foi um prazer te conhecer. E nos conheceremos pessoalmente, se Deus quiser, qualquer hora dessa, nos congressos aí, Brasil afora. Não nos conhecemos pessoalmente, mas é bom que fluiu muito tranquilo, né? O nosso papo.
E Muito obrigada, Carlos. obrigado, pessoal. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.